Você já percebeu que às vezes o problema não é falta de tempo, é falta de continuidade. Você até começa a semana com um projeto, com uma ideia, mas logo aparece algum imprevisto, surge algum problema e você abandona tudo. Você para pelo meio aquela ideia que você estava dando sequência. E aí vem uma sensação de culpa, de dúvida e de estagnação. Nesse vídeo vou te mostrar os últimos 3 pilares do projeto Plano da Vida e como eles podem te ajudar a assumir o controle do seu tempo com propósito e equilíbrio, mesmo que você já tenha tentado isso antes. Esse método é em sequência. Nós já vimos no vídeo 1 o pilar 0 ao pilar 2, no vídeo 2 do 3 ao 5 e hoje nós veremos os 6, 7 e 8. Crença, educação e viagem. Crença não é apenas uma questão religiosa, mas é aquela ação que você faz mesmo quando não tem ninguém perto te observando, quando você está sozinho. É o que te mantém firme quando a rotina aperta. Sem isso, você vive na emoção, no impulso, e o tempo vira reação. Eu gosto de pensar que crença é um volante interno. Se você não sabe no que você acredita e valoriza, qualquer urgência acaba se tornando essa direção. E às vezes não é para onde você gostaria que fosse a sua vida. Vamos agora fazer um pequeno exercício. Liste 5 valores que faz uma grande importância para você no seu dia a dia. Pode ser relacionado à família, à fé, ao seu esporte, ao seu lado profissional. Liste aqui. Por exemplo, na minha família, eu valorizo ter tempo, no final de semana ou à noite com a minha família. Na fé, sempre vou na igreja todos os finais de semana. Então, qual valores, qual crença você poderia escrever relacionado aí a 5 tópicos? Agora, você pode escrever 3, focado mais para o lado profissional, que pode ser na questão de ética, honestidade, busca de conhecimento. O que você tem como crença do lado profissional? Escreva esses 3 tópicos também do lado profissional. Uma pequena dinâmica que eu já vi em vários lugares, seria como se fosse um teste. Você vai num restaurante e aí, na hora que você pega a conta, você vê que não está anotado um dos pratos ou uma bebida. O que você faria? Falaria para o restaurante de que, olha, vocês esqueceram de anotar um prato. Ou deixa para lá, segue a vida. Então, deixe esse comentário. Pode ser um comentário aí nessa folha que você está escrevendo, só para você, porque isso vai fazer sentido mais para frente para a gente voltar nesse assunto. Isso revela quem está guiando as suas escolhas, seus valores ou a conveniência de deixar passar ali esse valor menor que veio na sua conta no restaurante, desse exercício que nós estamos falando aqui. Muita gente acha que falta disciplina. Na verdade, falta alinhamento. Quando sua rotina está alinhada aos valores, tudo flui melhor. Você não vai ficar procrastinando, adiando uma decisão que você tenha tomado para a sua vida. Principalmente essas que vocês estão anotando nos exercícios que nós estamos fazendo. Por quê? Porque está ligado ao seu valor. E isso é muito profundo, porque você foi lá e escreveu essas crenças. E provavelmente essas crenças vão alinhar você em direção ao seu propósito, ao seu sonho. Mas nós vamos ainda debater um pouco mais sobre esses pontos de alinhamento entre crença, valores e tudo mais. Vamos agora para uma ação prática. Vai ser uma reconexão. Você vai escolher uma atividade, uma dinâmica para fazer sentido para você. Em relação à crença, que pode ser, no sentido da fé, você fazer a sua oração, um agradecimento, ou participar da missa, do culto, de algum encontro. Se você fizer isso, 10 minutos de oração, 5 minutos de agradecimento, ou no final de semana participar do culto, da missa ou de um encontro religioso, vai ajudar muito a você ter uma crença enraizada e vai virar um hábito. Essa crença vai te ajudar no seu projeto de vida, vai te ajudar
a não ficar adiando todos os seus projetos, porque esse pequeno detalhe de você fazer oração ou ter a sua dinâmica vai fazer todo sentido para você. Para quem não é religioso, pegue este momento de pensamento positivo. Nós ainda vamos falar mais para frente sobre a energia de um pensamento positivo. Então se dedique ali 5 minutos diariamente para pensar pontos positivos. Isso ajuda muito nossa vida. Agora, falando sobre educação. Educação é o pilar que acelera a sua carreira e as suas opções profissionais. E opção é liberdade. Quando você cresce em competência, isso te dá mais liberdade e aumenta as suas escolhas na sua vida. Tem gente que coleciona cursos e livros, mas temos que colocar em prática aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está lendo, porque senão não vale a pena. Senão não adiantou muito você ler um livro e não colocou em prática. Você fez um curso, mas não executou aquilo que você aprendeu no curso. Aqui a regra é simples. Cada livro ou cada curso tem que virar uma ação prática. Geralmente eu coloco essa regra na segunda-feira. A gente durante a semana leu ou participou de algum curso. Na segunda-feira a gente já tem que colocar isso em prática. Eu utilizo essa técnica até na área profissional. Em muitas palestras que eu fui em São Paulo, na área de e-commerce, eu voltava no outro dia ou na segunda-feira, já procurava aplicar uma ação, uma ideia. Nos livros, também nos livros técnicos, procurava ali pegar uma ideia de uma dinâmica, de uma sugestão do livro e colocava em prática na empresa. Por quê? Porque isso ajuda a você até mesmo crescer profissionalmente. Porque senão virou uma leitura apenas, como hobby e não como educação. Educação, ela precisa ter uma sistemática, uma metodologia e aplicação. Então, é algo que tem que sempre colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Uma dinâmica. Qual habilidade, se eu melhorar 10% nos próximos 60 dias, vai fazer diferença na minha carreira profissional? Inglês, leitura, cálculo, oratória, qual delas? Por quê? Isso é muito legal se você fizesse essa dinâmica, melhorasse 10% em 60 dias, você vai ter uma grande diferença. E muitas vezes, até mesmo seus colegas de trabalho vão perceber essa diferença. Inglês, por exemplo, para melhorar 10%, temos que dedicar uma leitura, ou cantar uma música, ou ler um livro em voz alta. E aí você vai estar falando depois de 60 dias naturalmente. Qual é o próximo passo mínimo? Se você falou leitura, é comprar o livro. Se você já tem aquele livro lá que está embalado ali no canto da cama, que já faz tempo, é desembalar esse livro, abrir ele e reservar 5 minutos, 10 minutos. Uma boa ideia é você até deixar um pouco longe o seu celular à noite e trazer o livro mais perto. 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, vezes 60 dias, você vai ver como vai evoluir a sua leitura. E aí, se o livro for bem interessante, você vai até ler mais que 10 minutos. Isso ajuda muito na leitura, essa constância, essa rotina de disciplina, de estar sempre dentro desse tempo que você reservou. Se foi 5 minutos, se foi 10 minutos. E um outro ponto, como eu vou medir essa evolução? Se foi o livro, é muito fácil de medir. Você vai ver que vai evoluindo as páginas lidas. Mas se é na área profissional, como eu dei o exemplo de leitura, para falar inglês de uma maneira ali fluente, naturalmente, peça para um colega seu, para seu parceiro, sua parceira, para um filho, para o seu chefe. Depois de 2 meses, pergunte para ele: você acha que melhorou minha habilidade nesta técnica? Nessa dinâmica? E ele vai passar para você um feedback muito provavelmente positivo. Porque você se dedicou, você investiu tempo e energia. E aí você vai colher esse resultado depois de 60 dias. E um ponto importante, educação não é só faculdade. Existem cursos que você precisa sim cursar uma faculdade.
direito, engenharia, medicina e muitos outros cursos. Mas aqui nós estamos falando de educação no sentido de você buscar um conhecimento que pode ser na escola, na faculdade, no colégio, pode ser online, pode ser você sozinho, através aqui, por exemplo, assistindo nossos vídeos. Então, esta questão de educação, muitas vezes, a gente fala, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da educação sua, do dia a dia, de você buscar o conhecimento. Você pode estar dizendo que não tem tempo para essa dinâmica, mas na verdade, o tempo está com você. Reduz Netflix, reduza o uso das redes sociais e reserve esse tempo que você tirou das redes sociais ou Netflix ou estava ali procrastinando de alguma maneira e se dedique a 5 minutos, 10 minutos nessa área que nós estamos falando. E em 60 dias nós veremos o resultado. Nesse pilar, viagens, não estamos falando somente da questão de lazer. Também faz parte, mas nós estamos falando de conexão ao seu plano de vida. Muitas pessoas adiam algumas viagens por questão financeira, ou porque não tem tempo, ou porque não quer viajar. Mas quando elas caem em si, quando elas percebem, o tempo passou. E às vezes não é mais possível viajar por conta da idade ou alguma situação que está acontecendo na vida. Aqui nós separamos em 2 tópicos: as viagens profissionais e as viagens em família, as viagens do lado mais pessoal que você pretende fazer, que você quer fazer. De preferência, essas viagens que seja com algum familiar, algum amigo que você gosta muito, como nós estávamos falando nos outros pilares de energia positiva, alguém que você gosta de ter do seu lado, que te apoie. Também viagens para visitar um parente, para visitar seus pais, seu irmão, algum amigo de distância, algum amigo que more um pouco longe, que te convidou e você falou, um dia desse eu vou aí. Um dia desse, lembra que a gente já falou, não tem no calendário, tem que colocar a data. E aqui vai ser importante, na questão de viagem, você linkar junto com a questão financeira e se planejar. E vai ser essa dinâmica que nós vamos fazer agora. Pegue o papel e uma caneta e escreva qual viagem você gostaria de fazer nos próximos 12 meses, no próximo ano, neste ano que nós estamos aqui, no momento que estamos gravando, 2026, em janeiro. Então, neste ano, se você está assistindo esse vídeo numa outra data, nos próximos 12 meses, qual é a viagem que você pretende fazer? Mas tem um ponto importante. O ideal de uma viagem é que você vá viajar já com tudo pago. Porque sempre acontece alguma surpresa durante a viagem, principalmente na questão financeira, que você acaba tendo que gastar um pouco mais. E aí, o que era um prazer vira uma dor de cabeça se você volta com o cartão de crédito tomado e você gastou a mais do que você tinha pensado. Então, nos próximos 12 meses, qual a viagem que você imagina fazendo? Por que você pretende viajar para esse local, para esta região? Por que você quer viajar com essa pessoa que vai acompanhar você? Escreva o porquê. Quanto custa? Algo estimado. Só para ter uma ideia, nós estamos falando de uma passagem de ônibus, R$50, R$200. Estamos falando, né, de um voo, R$2.000, R$5.000. É um voo internacional, uma viagem internacional, R$10.000, R$20, quanto? Escreva ali. Só para ter uma ideia. Não, nesse momento ainda não precisa fazer todo o planejamento, mas para ter uma ideia. Qual mês é ideal para você viajar para esse local? O porquê é ideal? Chove, frio, calor, você vai visitar um parente e ele está de férias, o porquê você está escolhendo este mês. E agora, depois de ter escrito aí o local de viajar, para onde, com quem, como você pagaria essa viagem? Dividindo em 12 meses, é possível fazer uma reserva financeira? E aí está linkado com o nosso objetivo econômico, um dos nossos pilares do plano da vida. Para que você encontre um dinheiro para viajar, você vai muitas vezes ter que
reduzir um gasto de outro local para poder viajar. E o melhor momento de planejar é agora. Por quê? Você ainda não tem as despesas, né, de viagem, mas já tem o sonho de viajar. Beleza? Fez sentido essa dinâmica? Ajudou você? Deixe os comentários. Hoje, fechamos os 9 pilares do plano da vida. E se você olhar com atenção, vai ver que todos eles ajudam você a assumir o seu tempo, com propósito e equilíbrio, mesmo que você já tenha tentado isso antes. Porque agora você não está tentando de forma solta. Você está seguindo um método, e esse método tem uma rotina e disciplina que vai te ajudar a alcançar o seu propósito. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dele, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com amigos. E comente aqui embaixo, desses 3 pilares que nós falamos hoje, qual fez mais sentido para você? Qual vai mudar a sua vida nos próximos 60 dias ou na próxima segunda-feira? E a gente agradece muito vocês estarem aqui acompanhando o nosso projeto do Plano da Vida. Um grande abraço, fiquem com Deus.